Bom dia, meus amores. Nossa, olha a olheira da pessoa, gente. A minha olheira tá gritando aqui. Ela tá chegando primeiro que eu. Que é isso? Bom, o vídeo de hoje vai ser um arrume-se comigo. Só que o foco não vai ser os produtos, vai ser mesmo o nosso bate-papo, a nossa conversa. Bom, no vídeo de hoje, apesar de ser um arrume-se comigo, eu vou contar como é que eu perdi os meus rins com 15 anos de idade. Então, vamos começar, né? Eu vou colocar primeiro esse negocinho na cabeça pra não sujar o cabelo. Muito fofo esse negocinho. Muito fofo, gente. Eu paguei R$5 nesse negocinho. Eu comprei lá em São Paulo, quando eu fui. Ah, bem meiguinha. Que fofa ela, gente. Do nada. Então, vamos lá. Eu vou começar a fazer a maquiagem, todos os passos certinho e vou contando pra vocês enquanto isso. Deixa eu só pegar minha base, as minhas cores, porque A pessoa vem gravar e esquece de pegar o resto, né? eu vou passar o primer e é isso. Então, gente, quando eu tinha uns 10, 12 anos de idade, a minha mãe, ela me levou no nefrologista. O nefrologista são médicos especialistas em cuidados do rim. E aí, eu fiz um ultrassom. Eu não lembro porquê, faz muito tempo, eu só lembro disso porque eu era muito criança, né? Eu tenho 22 anos. Aliás, vou fazer 22 anos. E aí eu lembro que ele falou pra mim que a minha função renal não era normal. A minha função renal, acho que era diminuída em 20% de cada lado, de cada rim. E ele falou o seguinte, procura um outro médico para ele poder, né, dar as diretrizes, o caminho certo para vocês, para ver o que vocês podem fazer para que o rim dela não pare, né? E aí ele explicou que se o meu rim parasse, eu teria que fazer hemodiálise e tudo mais. Eu sempre fui uma criança muito traumatizada de hospital. Por quê? Quando eu era criança mesmo, assim, de tipo 5 aninhos de idade, eu tinha muita infecção urinária de repetição. E aí eu sempre ficava internada por conta disso e assim, e afins. Aí eles foram, me levaram no médico e tudo mais, ele cortou alguns alimentos, né? Só que depois de um tempo, quando eu fui crescendo, eu parei de ir, eu não quis mais. A minha mãe tentava me arrastar, minha mãe fazia de tudo, mas eu não ia, eu não queria. Eu não tinha o que fazer, porque eu era uma criança, gente, muito, muito gordinha. Então, tipo, o que minha mãe ia fazer? Minha mãe ia me catar no colo, me jogar dentro do carro e a força. Não tinha como, né? Fiquei bem, eu fiquei muito bem, graças a Deus. Não aconteceu nada, eu não perdi os meus rins até então. Foi quando eu entrei no ensino médio que eu comecei a sair com outras pessoas, eu comecei a ir para outros lugares, eu não tomava água, eu passava, acho que... Nossa, eu passava o dia inteiro só com um copo de água. Gente, um copo de água só. Um copo. E aí, o que aconteceu? A minha mãe, ela ficava enfiando água em mim. Só que mesmo assim, eu não tomava. Porque, eu esquecia, ia fazer outra coisa. Ou, eu tô fazendo um trabalho de aula. Ou, eu tô fazendo isso e aquilo. E sempre foi assim, sempre, sempre. Desde quando eu era criança, eu nunca tomava água. Ir no banheiro, nossa senhora, era uma luta pra eu ir no banheiro, porque eu ficava segurando o xixi quando eu era criança, quando eu era menorzinha, né? Porque, eu queria brincar, eu queria fazer as coisas. E... Eu vou falar um pouco mais devagar, porque eu acho que eu falo muito rápido. Nada a ver com o assunto, mas ok. Eu entrei no ensino médio, comecei a sair com outras pessoas, comecei a sair com as minhas amigas e tudo mais. E foi nessa fase que eu perdi os meus rins. Nossa, as minhas olheiras ainda estão gritando, né? Meu Deus, do nada. Ninguém, absolutamente ninguém, a pessoa falando das olheiras dela. Nossa, eu vou passar mais corretivo. Deve ajudar. Vou passar um mais escuro. Não, vou passar um mais claro. Aí, enfim. Aí, continuando, né? Porque do nada a pessoa para pra falar das olheiras dela.
E aí... Já esqueci o que eu tava falando. Do nada, gente, minha memória é de peixe, Deus me livre. Ah, tá, estava falando que eu comecei a sair com outras pessoas, comecei a frequentar outros lugares, e aí eu comecei a beber e tudo mais. Sim, gente, beber, bebida alcoólica. Quando eu tinha uns 15 anos. Tipo, eu bebia, mas eu não bebia assim, igual, tipo, muita gente vai pensar, meu Deus, tinha 15 anos, era alcoólatra, bebia muito. Não, eu bebia uma Ice às vezes, porque a minha avó tinha bar, né, na época, e aí eu bebia, a minha avó mesmo me oferecia, ela perguntava se eu queria, e eu tomava tranquilamente, sem nenhum problema. 2000 anos depois. Eu não vou fazer mentira, eu vou fazer contorno sim. Do nada, de novo, a pessoa mudando de assunto. Mas até aí, ok, tava tudo certo, não tinha nada. Mas tem aquele pequeno detalhe de que eu não tomava água. Então... Opa, quase coloquei no cabelo. Então, assim... É tenso, é complicado. Por quê? Por que é complicado, Mariane? Porque o rim... Nossa, dando uma aula de biologia aqui pra vocês. Vou pegar outro pincel, porque esse daqui tá podre. O rim, ele é como um segundo coração, digamos assim. Porque o rim filtra todas as impurezas do nosso organismo, do nosso sangue e tudo mais. E o que ajuda muito, assim, o que praticamente, né, é a água. É a água que ajuda todo esse processo do rim, tipo, fazer a filtragem e tudo mais. E se você tem um rim que não funciona direito, ele trabalha menos. Trabalha menos como? Ele filtra menos o seu sangue. Então, o que começa a acontecer? Começa a acumular no sangue impurezas. Ah, mas que tipo de impurezas? Tipo, cálcio, sódio, potássio. E se o seu rim não estiver funcionando direito, ele não filtra. E aí vai acumulando as impurezas no seu sangue. O excesso delas, né? Na verdade, o que acumula no sangue é o excesso de cálcio, potássio e todas essas coisas que nós temos no nosso organismo, que nós ingerimos. Porque os alimentos têm potássio, têm sódio, têm cálcio e etc. Só que nós precisamos de uma quantidade exata. E aí, quando nós comemos a mais, o rim filtra e elimina. Ele elimina. O que o organismo não precisa, o rim elimina. Então, é isso, não tem mais. Acabamos a aula de biologia. Nossa, tô, tipo, tentando esfumar esse contorno 30 mil anos, mas eu deixei secar o contorno. Linda. Consegui. Do nada, né? E aí, quando eu fiz 15 anos, eu fui... A minha prima, naquele mesmo ano, a minha prima teve uma festa de formatura. E eu tinha começado a fazer academia, eu tinha começado a tomar whey. Gente, pelo amor de Deus, eu comecei a tomar whey. Eu não tomava um copo de água e eu tomava 3 copos de whey por dia. Por dia. Meu Deus do céu. Assim, eu fiz enfermagem recentemente e aí... E aí, assim, né, hoje em dia eu tenho consciência de que o que eu fiz foi muito péssimo pra minha saúde. Até, né, tipo, antes de fazer enfermagem eu tive consciência porque eu acabei perdendo meu rim. Mas, enfim, voltando. O que aconteceu? Eu entrei na academia, comecei a tomar whey, comecei a malhar todos os dias, porque eu era gordinha e queria perder peso e tudo mais. Naquele ritmo, sabe? De quando você tá fazendo academia e você quer um resultado logo e aí você começa a tomar whey. Foi o que aconteceu comigo. Mas até aí, tudo bem. Eu comecei a tomar whey, eu tava bem. Eu comecei a tomar muito whey e eu não tomava água. E quando eu era criança, eu já tinha tido aquele pequeno problema que eu falei no começo do vídeo. O meu rim, ele começou a não trabalhar direito. E a minha mãe falava pra mim, vamos no médico, você precisa ir no médico. Porque a minha mãe também fez enfermagem. E ela falava, você precisa ir no médico, você não tá bem, você não tá bem. E a minha perna tava inchando tanto, mas tanto que eu não conseguia colocar um sapato. Gente, um sapato eu não conseguia colocar. Aí, ok, foi a festa de formatura da minha prima, do 9º ano, que ela estava no 9º ano na época. Nossa, faz muito tempo, né? E aí eu teimei com a minha mãe e fui. Nisso, eu dormi na casa da minha prima, o meu pé tava tão inchado que não cabia nem chinelo, pra vocês terem uma noção. Então, o que eu fiz? Vou drenar. Como é que eu vou drenar? Eu vou pegar o pé e vou esfregar
e vai sair o líquido ali, porque eu tinha visto na internet que aquilo ia funcionar e que ia dar certo. Funcionou. Só que o líquido que eu tinha não era um líquido de acúmulo de líquido normal, era um acúmulo de líquido de estou tomando água, o meu rim não está filtrando e está acumulando nos meus membros. É isso. E ia tudo pro pé. Como foi tudo pro pé, eu peguei e drenei, né, aquele líquido e voltou. Não sei. Enfim. E eu consegui colocar o sapato e fui e fiquei a noite inteira daquele jeito, com aquele sapato. No final da noite, quando não tinha mais ninguém, eu não aguentava mais. Eu tive que tirar o sapato. E o meu pé tava tão inchado que não cabia o chinelo. Não cabia nada no meu pé. Nada, 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 nada. Sabe aquela cena da Cinderela, onde o pé da irmã da Cinderela é maior e bem gordinho, e aí ela quer colocar o sapato da Cinderela e o sapato da Cinderela espirra, ele sai, ele voa? Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Só que o meu sapato não voou, né, gente? E aí, ok, dormi na casa da minha tia. No dia seguinte, até aí, ok. Ok não, né, porque meu rim já tava parado, só que eu não queria ir no médico. A minha mãe, ela falou o quê pra mim? Ah, vamos dar um passeio. Isso no dia seguinte, vamos dar um passeio. Você deve estar com acúmulo de líquido não. Você deve estar com, como que fala? Má circulação e tudo mais. E aí eu falei o quê? Ah, vamos, né? Que linda, tá querendo me agradar. E eu, é toda fofinha. Bem chinelada, aquela na cara. Aí, a minha mãe me levou no hospital, porque ela me enganou. Ela falou, vamos no parque, né? Ai, desparecer a cabeça e tudo mais pra você andar. E aí ela me levou no médico. Cheguei no médico, a minha pressão estava 18. Eu estava praticamente sem sangue, digamos assim, porque a minha hemoglobina estava 5. Estava muito baixa. E o médico falou, corre pra internar ela, pra ver o que ela tem, porque, tipo, não é normal, é algo surreal, na verdade. E aí eu tava numa clínica, eu fui pra um hospital mesmo pra ser internada. Chegando no hospital, o médico fez vários exames e ninguém achava que eu tinha. Eu tive que fazer transfusão de sangue, mas ninguém sabia o que eu tinha, ninguém. Aí a minha mãe, que fez enfermagem, falou pro médico assim, pede um ultrassom do rim dela, por favor. E aí ele foi lá e pediu. Nisso, ele viu que os meus 2 rins estavam parados. O meu rim tava seco. Tava tão seco que o tamanho dele normal é mais ou menos do tamanho da mão fechada, assim. Ele tava tão pequenininho, que acho que tava desse tamanho, mais ou menos. Tava muito pequenininho, gente. Muito pequenininho meu rim. Não dava nem pra ver direito, tanto é que ele teve um trabalho enorme pra achar. E aí, o que ele falou? Corre pra fazer hemodiálise porque ela tá precisando urgente. E aí, eles já me mandaram pra fazer cirurgia e colocar um catéter, que depois eu explico certinho, se vocês quiserem saber o que é esse catéter. E aí, ele me mandou colocar um catéter pra poder fazer a limpeza do sangue, né? Porque hemodiálise é uma máquina que tira o seu sangue e devolve. Ela, tipo, pelo catéter ou por uma veia calibrosa, que é uma fístula. E aí... bem iluminada. Avisa que é ela. Do nada. A pontinha, vamos iluminar a pontinha. Bem iluminada. Cadê? Ah, tá. Tá aqui o brilho. Só não tá aparecendo muito, mas está aqui. E então, eu fui, coloquei o catéter, eu coloquei na virilha. É horrível, gente, a pior parte da vida. A pior parte pra colocar um catéter é na virilha. Assim, na minha experiência, né? Porque o médico, ele era estagiário. Ele não era médico, na verdade, ele era residente, que fala, né? Ele era residente. Ele sabia o que ele tava fazendo, mas ao invés de colocar na veia, ele colocou um pouquinho mais. E aí, pegou o meu nervo. Pegou o nervo da perna. Sim, gente, pegou o nervo da perna. E eu não conseguia andar. Eu não conseguia andar com aquele negócio. E eles falavam que era normal. Eles falavam, nossa, você tem que destravar, você tem que destravar. Só que eu não conseguia, porque eu não conseguia andar com aquele negócio, porque estava pegando no meu nervo. Resultado.
fiquei 15 dias, tive que tirar o catéter e passar outro. Nisso, eu fui pra clínica, né? Fui encaminhada pra clínica, pra uma clínica especializada de hemodiálise e tudo mais. E eu tinha só 15 anos, tá, gente? Vamos fazer a sobrancelha, eu vou fazer a sobrancelha com lápis. Aproximar um pouquinho mais do espelho, né? Pra pessoa seguir. Aí, ok, fui pra clínica, fui fazer hemodiálise e... Gente, pra mim, assim, tem muita gente que fala, nossa, você deve ter sofrido muito. Sinceramente, eu lembro de tudo, mas na minha concepção, não foi um sofrimento, assim, foi algo que eu necessitava passar. Por quê? Nossa, mas é muito ruim você falar isso, é muito rígido. Eu precisava passar por quê? Eu evolui muito nesse processo. Foi uma coisa que me ajudou a crescer, digamos assim, a crescer como pessoa, sabe? E também foi culpa minha, não foi culpa de mais ninguém. Foi eu que não tomava água, todo mundo me avisava, todo mundo falava pra eu tomar água, todo mundo falava... Enfim, N coisas e eu não ouvia. Então foi algo que foi necessário pra mim, pra minha evolução como pessoa e afins. Ok, nesse processo eu fiquei... deixa eu lembrar, eu fiquei 9 meses fazendo hemodiálise. Foi muito pouco tempo porque eu era criança, eu tinha 15 anos só. E eu comecei a fazer hemodiálise em dezembro de 2015. Eu fui transplantar em setembro de 2016. Nesse processo que eu tava em hemodiálise e tudo mais, aconteceram muitas coisas. Eu quase perdi a minha visão. Nossa, foi muita coisa que depois eu conto com mais detalhes pra vocês, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. E aí, eu transplantei. Em 2016, eu tinha 15 anos ainda, eu transplantei. O transplante, eu não vou falar pra vocês que é uma coisa fácil, porque não é, gente, não é. Mas... é muito melhor um transplante do que você viver numa máquina. Vou tentar fazer um delineado agora. Descartem, porque eu vou tentar fazer um delineado. Ah, nossa, super simétrico, né? Caramba, o que aconteceu aqui, Brasil? Ah, vai ficar assim mesmo. Vocês vão morrer de agonia, mas vai ficar assim. E aí, o que aconteceu? Eu fui chamada pra transplantar e eu não queria transplantar. Eu não queria de jeito nenhum transplantar na vida. Porque eu fui num médico e ele falou pra mim assim, que eu poderia ter câncer, que eu poderia ter isso, que eu poderia ter aquilo e etc, enfim. E aí, a gente pagou caro no médico, a gente pagou R$300 na consulta pra ele me botar um puta de um medo, assim, e eu querer não fazer. Só que quem respondia por mim na época era minha mãe, não era eu, porque eu só tinha 15 anos. E aí ela falou, o quê? Você vai? Não tô nem aí, se você não quer, você vai me agradecer depois e você vai. E aí a gente foi, às pressas, tudo mais, fez a mala correndo, a gente nem viu o que a gente colocou dentro da mala, assim, a gente colocou tão pouca roupa pra ficar 3 meses. Nesse processo, nessa próxima etapa, né, no caso de eu ter perdido os meus rins e ter ido transplantar, a gente alugou um apartamento e ficou lá em São Paulo. Assim, eu fiz o transplante e... gente, assim, o transplante não é tão fácil assim. E o transplante não é cura. Os médicos falam que o transplante não é cura. Eu vou terminar esse delineado por fora das câmeras e aí eu venho terminar de contar o resto pra vocês. Eu voltei, coloquei um brinco, coloquei um batom, fiz um delineado bem esquisito, que não tá nada simétrico, mas é isso, vou continuar. E então, eu fui transplantar, eu fui correndo pro avião, eu e minha mãe, a gente pediu passagem de última hora, porque você tem 24 horas pra ir lá, pra ir pro local onde você vai transplantar por causa do órgão. Ele só sobrevive durante 24 horas fora do corpo humano. Se não me engano, tá, gente? Se eu estiver errada, corrijam aqui nos comentários, se vocês souberem. Durante o transplante, é um processo muito trabalhoso, porque não é simplesmente, eu transplantei e pronto, é uma cura. Não, não é uma cura. Eu tomo vários remédios pra baixar a imunidade, porque senão o órgão, ele rejeita, o corpo rejeita o órgão, no caso, né?
eu senti muita dor, parecia que o rim ia despencar do meu corpo, mas não, é porque o rim, como ele não é do seu corpo, ele não é seu, ele tá ali, ó, se encaixando, ele tá tentando se encaixar e tentando se encontrar, digamos assim, dentro do seu organismo. Foi a melhor coisa que a minha mãe fez por mim, porque senão hoje em dia eu estaria precisando de uma máquina e eu dialisava 3 vezes por semana. É assim, gente, o transplante não é pra vida toda, você tem que cuidar. Mas é igual os médicos dizem, não tem uma coisa exata. Pode ser que ele dure 5 anos, mas também pode ser que ele dure a vida inteira. Não é uma coisa certa, mas, assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque hoje em dia, eu tenho uma vida normal, eu faço faculdade de pedagogia, eu já fiz enfermagem, enfim, muitas coisas. E eu não me arrependo de nada. Eu acho que todos esses processos que eu passei serviu pra minha evolução como pessoa. Hoje em dia eu sou uma pessoa muito melhor. E por eu ter transplantado em São Paulo, né, porque na minha cidade não estava mais ocorrendo transplantes na época, eu sempre vou pra lá, de 2 em 2 meses. É assim, é porque eu já tenho 4 anos de transplante. 4 anos? Não, eu tenho mais. Nossa, gente, eu tenho mais tempo de transplante. Eu transplantei com 16. Eu tenho 5 anos, tá certo, 5 anos. Vai fazer 6 anos. E todo mês eu vou pra lá pra consulta de rotina. Aí, um dia antes, eu tiro sangue, faço um exame geral, assim, de sangue pra ver se tem alguma coisa e tudo mais. E no dia seguinte é a consulta. E nesse tempo que eu estiver lá, eu vou gravar um vlog da minha rotina pra vocês ficarem sabendo como que é, se vocês têm curiosidade e tudo mais. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, se você quer mais vídeos como este e outros testando comprinhas e tudo mais, já se inscreve no canal, deixa o seu like neste vídeo, comenta aqui embaixo se aconteceu já alguma coisa com você desse tipo ou outras coisas, independente do que seja. Cada um tem um problema, então compartilhe um pouquinho comigo da sua história. E também deixa nos comentários aqui embaixo qual o próximo vídeo que vocês querem que eu grave pra vocês. Um beijo, até o próximo vídeo e compartilhe este vídeo. E não deixa de assistir o vídeo que vai passar aqui em cima. Tchauzinho!